Ok, vamos tentar de novo, né? Ver se a internet agora vai. Deixa eu só abrir no PC também. Face. Peraí. Ok. Ó, o Henrique aí. O Endel. Deixa eu só tentar abrir no Face aqui pra ver qualquer coisa, se aparecer comentários pra eu conseguir responder. Pedro. A lição de ontem não foi suficiente pro cara. Vocês estão muito místicos, cara. Cadê o meu? Só um minutinho aí. A gente já começa. Deixa eu só achar aqui. Ok, beleza. É, eu vou deixar depois, né? Como sempre, esse vídeo aí no Face. E a ideia não é arrumar treta com esse vídeo, né? Na verdade, é para explicar porque isso gerou uma incógnita em vários amigos meus aí. Uma surpresa. O fato de eu ter esses dias defendido algumas proposições aí do credo batismo, do pedobatismo, desculpa, sendo credo batista por tantos anos, né? Então o que acontece? Eu fui batista aí por uns 25 anos praticamente, né? Ou mais até. Mais, só que da igreja batista, desde que eu nasci, eu fui pro seminário, Faculdade de Teologia Batista, com 18, 19 anos, que eu mudei para São Paulo. Então foi a primeira igreja batista de Piracicaba que me mandou. Eu terminei, era da Batista ainda. Terminando, eu fiquei um tempo. Já no último ano, eu fui pro Projeto 242, que hoje é uma igreja batista também, mas basicamente já era, né? Batista, muito próximo assim. E depois fiquei 3 anos numa igreja neopentecostal, que era Credo Batista. Depois fui para Igreja Nova Cidade, que era Credo Batista também, mas a gente estava em processo, e ainda está em processo de formulação teológica de um monte de coisa. Então a gente vem pensando várias questões de liturgia, de teologia, e o pedobatismo foi o batismo infantil, né? Foi uma das mais recentes, assim, formulações que a gente chegou, ou doutrinas que a gente acabou aderindo por uma longa, por um período aí de discussão. Eu tinha escrito até um texto aí de umas 30 páginas sobre sacramentos, e no texto, eu, inclusive, defendi o credo do batismo, mas algumas coisas começaram a criar uma desconfiança na gente, assim, né? Né? Uma experiência bem comum. Eu fui batizado 2 vezes na igreja batista. Então eu tive 2 batismos. É uma experiência bem comum porque tem gente que às vezes batiza em uma, daí batiza em outra quando muda. Enfim, né? Eu batizei 2 vezes na batista, na mesma igreja, porque eu era um credo batista convicto. Fui eu que quis, né? Não foi uma exigência da igreja nem do pastor. Falei, eu quero rebatizar porque eu me converti de verdade com 17 anos. Eu tinha batizado com 13, mas depois disso fiquei bem maluco até os 17. E aí eu me converti e quis batizar de novo. Mas como foi esse processo? Eu já tinha uma desconfiança de que a prática credo-batista, né, batizar a pessoa apenas quando ela confessa a fé, era um pouco exclusivista demais, né? Eu não vou usar o termo que alguns reformados usam. Acho que o Bavinck usa
Até o Doiver usa, eles chamam de seitas, né? Os credo-batistas são seitas, porque esse termo seita pode soar de uma outra maneira, né? Para quem ouve assim, como se aquilo não fosse nada cristão, e não é isso disso que se trata. Mas eu comecei a desconfiar do credo-batismo com aquela desconfiança clássica, né? De que 1500 anos de igreja não tiveram batismo válido porque esses batismos foram batismos infantis. Então começou por aí, né? A ideia, mas então nunca valeu o batismo das outras tradições, o que já é de se desconfiar. E uma das coisas, desde o começo da nossa igreja, a gente já tinha decidido. Eu não sou pastor da igreja, tá? Eu tô falando nossa igreja, mas quem é o pastor é o Tony, o Antônio Gama. Mas eu tô no grupo ali, né? Como se fosse de liderança. E a gente já tinha decidido não rebatizar presbiterianos, por exemplo, né? Nem anglicanos. Não vamos rebatizar. Então foi outro ponto, né? A gente não vai rebatizar os caras, então a gente está aceitando como válido. Surgiu essa desconfiança de achar que 1500 anos de batismo seriam inválidos. A gente achou muito estranho, é por isso, inclusive, que chamam de sectários, né? Os credo-batistas. Mas já voltando a falar que eu não gosto desse termo, porque ele pode soar muito agressivo. E outra desconfiança é porque a maioria das tradições protestantes, elas realizam o pedobatismo. Evidentemente não em quantidade, porque eu acho que a maior quantidade de protestantes são credo-batistas. Mas eles não são a maioria das tradições. Então a maioria das tradições, anglicanos, metodistas, luteranos, presbiterianos e uma parte dos congregacionais realizam também o batismo infantil. E outro estranhamento que surgiu foi de que a crença credo-batista e a necessidade de uma formulação e uma expressão intelectual da fé para se batizar surge muito próximo, ou junto, na verdade, com o humanismo, né? E aí o humanismo valoriza o indivíduo, coloca as escolhas do indivíduo à frente de outras questões, e a gente começou a desconfiar, será que esse apelo tão forte à consciência não tem a ver também com um movimento histórico, uma questão sociocultural que está acontecendo ali na reforma mesmo, né? Reforma e pós-reforma. Então começou por essa desconfiança. Depois a gente partiu por uma compreensão melhor da teologia da aliança. Isso eu gravei num outro vídeo explicando um pouquinho mais. Mas basicamente a teologia da aliança, o aliancismo, vai afirmar o quê? Que só é anulado no Antigo Testamento aquilo que é negado explicitamente no Novo Testamento, que é diferente da compreensão dispensacionalista, que é uma compreensão que forma uma maioria esmagadora, 90 e poucos por cento da igreja brasileira, que é pentecostal, né? E algumas batistas também, que são dispensacionalistas, que acreditam o quê? Que é válido do Antigo Testamento apenas aquilo que é afirmado no Novo. A teologia da aliança pensa o contrário. Aquilo que Deus estabeleceu tem validade perpétua no Antigo Testamento, só muda se o Novo Testamento mudar. Ok? Então não se trata de uma dispensação ou de dispensações novas. Não, é uma mudança explícita que acontece no Novo Testamento e que daí, na teologia da aliança, né, pode anular o que existe no Antigo Testamento. Uma questão, por exemplo, o incesto. No Novo Testamento, se eu não me engano, não tem nada que fala. Estou falando de cabeça aqui, né? Mas, se eu não me engano, nada no Novo Testamento proíbe o incesto. Mas a gente crê que é errado. Por quê? Porque no Antigo Testamento proíbe. Então, continua tendo uma validade perpétua. Não precisa o Novo Testamento ir lá e falar. Se não foi anulado, então continua válido. Né? Então, fazendo essa relação entre Antigo e Novo Testamento, a gente compreendeu melhor, como os presbiterianos já compreendem, né? Que o batismo ele é a continuação da circuncisão. Assim como a ceia, ela tem uma relação direta com a Páscoa, né? O cordeiro, o sangue da expiação, tudo isso que acontecia no Antigo Testamento é agora
no novo, mudado, mas mantida a substância. Muda a forma, porque a gente não faz sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é suficiente, Hebreus trabalha isso daí. Portanto, a gente não tem que derramar sangue. Só que há uma continuação entre esses símbolos. E o batismo no Novo Testamento é afirmado que ele é a continuação da circuncisão. Ele faz uma relação com a circuncisão. Está lá em Colossenses, 2, 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, foi abolido o lado da carne, do sangue derramado, de ter que cortar mesmo ali, na carne, a circuncisão. Só que é mantido pela prática e na prática do batismo a promessa e o significado. Mudou o modo de aplicação, mas não a substância. A ideia do batismo é a mesma da circuncisão. É a inclusão no povo de Deus, é o sangue que nos dá acesso. E se era em criança que essa circuncisão era praticada no Antigo Testamento, no Novo não tem por que ser só em adulto, continua sendo em crianças também. Outro ponto que a gente levantou é que a Bíblia ela trabalha mais com a ideia de povo, de família, do que de indivíduos isolados. Então, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, essa aliança abarca os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não estão excluídos. Abraão não é tratado só como um indivíduo. É a partir desse indivíduo que é uma promessa lançada e que vai envolver a família e vai envolver um povo depois, Então há uma promessa de bênção que Deus estabelece para a descendência, que não morre no indivíduo. Se você pega até, não sei se é uma analogia muito correta, mas você pega, por exemplo, Êxodo 20, que fala que Deus amaldiçoou até a quarta geração dos ímpios, Então, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que o aborrecem. Fala também que ele usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam seu mandamento. Então Deus ele derrama sua bênção não só na pessoa, ele vai derramando sobre seus descendentes que permanecem na sua aliança, ok? Uma questão que foi bem importante assim é o seguinte: por que se Deus ele abençoa os filhos, por que a bênção de Deus derramada sobre os filhos não inclui a fé dos pais nos filhos? Porque a fé a gente deixa em um outro compartimento, Então Deus ele vai abençoar de várias maneiras seus filhos através da sua fé. Mas porque a sua fé também não é uma bênção que é transmitida. Então a gente gosta de isola a fé, É o problema que eu particularmente vendo no credo do batismo, isola a fé no cara e essa fé ela não é passada para os seus filhos. E aí tem um argumento que inclusive um versículo que inclusive é título de um livro, que é aquele lá de Atos, que o apóstolo Pedro fala o seguinte, arrependam-se cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do... Opa, peraí que vem uma mensagem aqui. Aí, voltei. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então parece que se inicia com alguém, se espalha para a família e isso vai para o povo. É o mesmo movimento que acontece com Abraão. Ao chamado de Abraão, Abraão crê no Senhor, ele é circuncidado, seus filhos são circuncidados, eles herdam a promessa até povoar as nações e espalhar a promessa de Deus pelas nações. E isso a gente pode verificar, é empírico, Existem evidências, A maioria das pessoas que elas se convertem, elas são de famílias cristãs. A maioria, esmagadora, assim.
Outras são por amigos, né? As duas principais formas, mas ainda a maior forma de conversão ou de adesão à fé cristã vem por uma transmissão familiar dos ensinos cristãos. E como a fé não é uma osmose, não é algo cultural, então parece que existe mesmo uma bênção de, primeiro, alguém nascer num lar cristão, né? E de segundo, essa pessoa receber a fé dos pais. Não é osmose, mas a gente parece que ignora um pouco os meios, entre aspas, naturais pelos quais Deus vai gerar fé em alguém. E é essa bênção da fé dos pais sendo transmitida para os filhos. Mais uma questão que tem é que é o seguinte: se na antiga aliança a família ela é incluída, a nova aliança, se ela se encerra no indivíduo e não inclui a família para receber essa fé e essa promessa, então parece que a nova aliança ela acaba se tornando inferior à antiga aliança. Né? Então Deus chama Abraão, mas a promessa de Abraão vai para Isaac e vai para Jacó. Na nova, Deus chama o Gustavo e morre com o Gustavo, o Enoque que se vire. Né? O Enoque vai ter que ter a promessa recebendo para ele. Então parece que o raciocínio credo batista acaba de alguma forma tornando inferior à graça de Deus mesmo, à abrangência do pacto. Então a ideia é que se a nova aliança é superior, e de fato é do que a antiga, ela é mais plena, mais ampla, então ela inclui os filhos também. E por isso o batismo infantil, ou batismo familiar, que seria o melhor termo, né? Deixa eu só abaixar aqui para ver se tem comentário. Mas não tem. O batismo infantil ou familiar, que é melhor dizendo, porque você não vai batizar a criança sozinha, né? Tem que ter o compromisso da família ali. Acaba demonstrando ainda mais a graça de Deus. Então, eu sou reformado, os reformados acreditam que existem dois sacramentos, né? E sacramentos porque eles são meios de graça. Diferente dos batistas. Eu não falei. Quando eu estou falando batista, estou pensando nos batistas gerais, tá, gente? Estou pensando nos batistas reformados. Não tem comentário, porque os irmãos estão escandalizados. Mas você está fiel aí, o batista ouvindo. O que acontece? Como a gente acredita em sacramento, que são meios de graça, então, de alguma forma, a graça de Deus ela é demonstrada e ela se fortalece em nós a partir do batismo infantil também. Primeiro, porque acaba, de alguma forma, se relacionando com Cristo dizendo deixar vir a ele as crianças, né? As crianças não estando excluídas do reino. E tem outros problemas que acontecem caso as crianças não sejam incluídas na aliança. Por exemplo, e quanto aos deficientes mentais, que não têm e nunca terão a possibilidade de formular intelectualmente proposições a respeito da fé cristã. E quanto a esses deficientes mentais? Né? Quantos deficientes mentais você já viu sendo batizado numa igreja credo-batista? Por que eles não são? Porque eles não podem formular. Eu já vi síndrome de Down, mas não é o caso. Então, parece que então, o deficiente mental que não consegue fazer, ele está excluído da aliança. Aí você fala, não, mas ele pode batizar, porque os pais são crentes. Mas então aí você está já entrando num raciocínio mais pedo-batista. Então parece que é mais inclusivo, é mais gracioso essa inclusão da criança no batismo e na aliança. Outro ponto é que tira um peso intelectualista demais da fé cristã. Né? A fé cristã não se trata só de você formular racionalmente alguma coisa, ela é mais do que isso, né? E outro ponto é que acaba fortalecendo a nossa fé de que a obra de conversão, inclusive dos nossos filhos batizados, é mais obra de Deus do que da nossa capacidade intelectual de convencer alguém. Não, é uma obra de Deus e a gente confia. Eu batizo meu filho, eu insiro na aliança por meio do batismo, crendo que é o Senhor que vai convertê-lo, crendo que é uma obra de Deus. Né? Então, esse sacramento fortalece a nossa fé na obra de Deus, na graça de Deus. E aí, uma das coisas que normalmente falam, assim, e que me falaram, é que, por exemplo, tem muitos filhos de pais cristãos que
que foram batizados, né, presbiterianos, e que acabam se desviando. Como que se não acontecesse isso com adulto que batiza e desvia, né? Só que eu acho que o raciocínio é o contrário, porque na visão aliancista, e eu estou falando na visão, então, reformada da coisa, não crendo que o pecado retira, que o batismo retira pecado original, nada disso. Quando um pai, na visão reformada, uma mãe, decidem batizar o seu filho, esses pais eles têm que fazer um pacto de compromisso, né, um compromisso de responsabilidade pela educação cristã dos seus filhos. Não é simplesmente batizar e beleza, né? Então, assim como o judeu ele circuncidava o filho e tinha a obrigação de ensiná-los na fé, o cristão ele vai batizar o seu filho e vai criar o seu filho como um cristão. Ele não vai criar o filho para ele ser um cristão, ele vai criar como se ele fosse um cristão. Né? Então a gente escolhe a roupa do filho, a gente escolhe a escola do filho, a gente escolhe o nome do filho, mas a religião a gente não pode escolher. Eu não posso batizá-lo como cristão porque aí é uma decisão dele. Ou seja, pode escolher tudo, mas não pode escolher a religião. Você vê que é mais uma forma de compartimentalizar a fé, né? Deixar no indivíduo de novo. E, como eu disse, eu acredito que isso está um pouco distante da mentalidade bíblica da coisa. E tem mais a ver com o século XVI, XVII ali. Então, existe esse compromisso de educar na fé. Né? Então, como fala lá em Deuteronômio, o mandamento que hoje te dou serão gravados no teu coração, tu os inculcarás aos teus filhos e deles falarás. Seja sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. Você vai atá-los na mão como sinal, levará como uma faixa frontal diante dos seus olhos. Você vai escrever nos umbrais e nas portas da sua casa. Então, junto com o batismo da criança, existe a obrigação dos pais educarem essa criança como uma criança cristã, como um filho da aliança. Ele não vai ser educado como um pagão que um dia pode ser cristão. Ele vai ser educado já como um cristão. Né? Seria semelhante à ideia que colocam de apresentar a criança na igreja. Eu apresentei o meu na igreja, mas eu convictamente estou certo que essa prática não tem respaldo bíblico de apresentação, porque é outra coisa que acontece quando uma criança era apresentada no templo, é outro raciocínio, não é a mesma coisa que apresentar na igreja, mas quanto ao batismo infantil, estou bem mais convicto por séries de testemunhos de pais da igreja já do século II, né? Então, século II pensa que é anos cento e pouquinho, então essa prática já acontecia na igreja. Não acontece em Atos, porque em Atos é um momento de transição. Não acontece assim, né? Fala de batismo ele e toda a sua casa, e provavelmente ali está incluindo criança. Mas essa prática, explicitamente falando, batizou um infante, não aparece, da mesma forma que não aparece e foi batizado um filho adulto de algum crente no Novo Testamento, porque é um momento de transição. Então, é progressiva a questão, né? Mas parece que se a igreja no século II soube lidar de modo tranquilo com isso, porque essa prática tem um respaldo histórico e bíblico e que não daria nenhum nó na cabeça do judeu, porque ele já estaria acostumado com a ideia de que, poxa, se eu sou um filho da aliança, o meu filho também é. Né? Da mesma forma que ele fala, eu sou um judeu, meu filho é judeu, eu sou um cristão, meu filho é um cristão. Esse raciocínio não foi rompido até bem mais pra frente. Então, gente, é isso, tá? É um videozinho rápido, foi mais para explicar onde eu tô agora, né? Como eu tô pensando. Não é uma apologética para saiam das igrejas batistas. Nada disso, eu tenho um respeito enorme pela igreja batista, uma dívida imensa com os batistas, né? Os tradicionais, os reformados, os tradicionais, pensando nos gerais, né? Tem uma dívida imensa com eles. Mas realmente eu acabei caminhando para essa outra visão, porque eu estou convencido de que ela realmente fecha melhor algumas questões aí da teologia bíblica, né? Beleza, gente? É isso. Um forte abraço, é um videozinho rápido só. Fiz porque eu tinha conversado com 2 colegas e eles nunca tinham ouvido falar muito bem disso, que é bem comum. Mas é isso aí. Se você chegou agora, depois você ouve do começo, eu vou postar e vou deixar no Face. Um abraço.
Aí o Levi já